Capítulo 10. Administrar com o coração. Melbourne McBroom era um chefe autoritário, cujo mau gênio intimidava os que trabalhavam com ele. Essa faceta de sua personalidade não seria tão significativa caso ele trabalhasse num escritório ou fábrica. Mas acontece que McBroom era piloto de uma companhia aérea. Em 1978, o avião de McBroom aproximava-se de Portland, Oregon, quando ele percebeu que havia um problema no trem de aterrissagem. Executou um procedimento padrão, circulando o campo de pouso em grande altitude, enquanto tentava resolver o problema do mecanismo. Enquanto se fixava no trem de aterrissagem, os medidores de combustível moviam-se rapidamente para o nível zero. Como os copilotos tinham muito medo das reações dele, mesmo antevendo a tragédia, ficaram calados. O avião caiu, matando 10 pessoas. A história desse acidente hoje é contada, à guisa de advertência, em treinamento de segurança dado a pilotos de companhias aéreas. 80% dos acidentes aéreos são devidos a erros que poderiam ter sido evitados se a tripulação trabalhasse de forma mais harmônica. O trabalho em equipe, a existência de canais abertos de comunicação, a cooperatividade, o saber escutar e dizer o que se pensa, rudimentos de inteligência social, são agora enfatizados aos pilotos em treinamento, juntamente com as habilidades técnicas que deles são exigidas. A cabine de um avião é um microcosmo de qualquer organização de trabalho, mas, não fora a dramática constatação da realidade de um acidente aéreo, os efeitos destrutivos causados por um péssimo temperamento, trabalhadores intimidados ou chefes arrogantes, ou qualquer das dezenas de outras variedades de deficiências emocionais encontráveis no local de trabalho, passariam em grande parte despercebidos por aqueles que estão de fora do ambiente. Os custos dessa deficiência, porém, podem ser constatados através do decréscimo no nível de produtividade, no aumento das perdas de prazo, em erros e acidentes, e no êxodo de funcionários para ambientes em que se sintam melhor. Nos baixos níveis de inteligência emocional no trabalho, inevitavelmente, um custo para o balanço final. Quando isso se generaliza, as empresas desabam e vão à ruína. O custo-benefício proporcionado pela inteligência emocional é uma ideia relativamente nova nas empresas, que alguns administradores hesitam em levar em consideração. Uma pesquisa feita junto a 250 executivos constatou que a maioria achava que no trabalho deveriam usar a cabeça, não o coração. Muitos disseram temer que a empatia ou solidariedade para com aqueles com quem trabalhavam os pusesse em conflito com as metas organizacionais. Um deles achava que a hipótese de sentir os sentimentos daqueles com quem trabalhava era absurda. Seria, disse, impossível lidar com as pessoas. Outros argumentaram que, caso não mantivessem um distanciamento afetivo, não seriam capazes de tomar as decisões duras que os negócios exigem, embora a probabilidade seja de que pudessem tomar essas decisões de um modo mais humano. A pesquisa foi feita na década de 1970, quando o cenário no mundo dos negócios era muito diferente. O que quero dizer é que, hoje, esse tipo de atitude é obsoleta, um luxo de dias passados. Uma nova realidade competitiva impõe a utilização da inteligência emocional no ambiente de trabalho e no mercado. Como observou Shoshone Zuboff, psicóloga da Escola de Comércio de Harvard, as empresas passaram por uma radical revolução neste século e, consequentemente, o cenário emocional também mudou. Houve um longo período de dominação administrativa na hierarquia empresarial, quando se premiava o chefe manipulador, o combatente na selva. Mas essa hierarquia rígida começou a desmoronar na década de 1980, sob pressões vindas tanto da globalização como da tecnologia de informação. O combatente na selva hoje simboliza o que as empresas eram ontem. O virtuoso em aptidões interpessoais é o que as empresas serão amanhã. Essa observação faz sentido. Imaginem as consequências para um grupo de trabalho em que um dos participantes não pode expressar sua raiva e não é sensível ao que sentem as pessoas à sua volta. Todos os efeitos deletérios de perturbação do pensamento examinados no capítulo 6 também se aplicam ao ambiente de trabalho. Quando emocionalmente perturbadas, as pessoas não se lembram, não acompanham, não aprendem nem tomam decisões com clareza. Como disse um consultor administrativo, a tensão idiotiza as pessoas.
Do lado positivo, imaginem como são proveitosas para o trabalho as aptidões emocionais básicas. Estar sintonizado com os sentimentos daqueles com quem tratamos. Saber lidar com discordâncias para que elas não cresçam. Saber entrar em fluxo na execução de um trabalho. Liderar não é dominar, mas, sim, a arte de convencer as pessoas a trabalharem com vistas a um objetivo comum. E, em termos de condução da própria carreira, talvez não haja nada mais essencial do que saber o que sentimos a respeito do que, e que mudanças nos deixariam de fato satisfeitos com o nosso trabalho. Um motivo menos óbvio para que as aptidões emocionais devam ser a prioridade número 1 no plano das habilidades empresariais é o fato de promoverem mudanças radicais no ambiente de trabalho. Vou explicar o que quero dizer identificando a importância que há na utilização de 3 tipos de aptidões da inteligência emocional. Poder externar reclamações sob a forma de críticas construtivas. Criar uma atmosfera em que a diversidade não se constitua numa fonte de discórdia e onde o trabalho em equipe seja eficaz. A crítica é a tarefa número 1. Ele era um engenheiro muito experiente. Dirigia um projeto de desenvolvimento de programas de computador e estava apresentando o resultado de meses de trabalho de sua equipe ao vice-presidente para desenvolvimento de produtos da empresa. Os homens e mulheres que haviam trabalhado longos dias com ele, semana após semana, ali estavam, orgulhosos de mostrar o fruto de um esforço tão grande. Mas, quando o engenheiro acabou de fazer a apresentação do projeto, o vice-presidente voltou-se para ele e perguntou sarcasticamente: "Quanto tempo você tem de formado? Essas especificações são ridículas. Não tem chance de serem aprovadas por mim." O engenheiro, extremamente embaraçado e sem graça, ficou sentado macambuzo durante o resto da reunião, totalmente calado. O pessoal da sua equipe fez algumas observações pro forma, algumas hostis, inclusive, em defesa do projeto. O vice-presidente teve de se retirar e a reunião foi abruptamente interrompida, deixando um traço de ressentimento e raiva. Nas 2 semanas seguintes, o engenheiro viveu obcecado com as observações feitas pelo vice-presidente. Desanimado e deprimido, estava certo de que nunca mais receberia outra tarefa importante na empresa e pensava em demitir-se, embora gostasse de trabalhar ali. Finalmente, foi até o vice-presidente, lembrou-lhe da reunião, das críticas que fizeram e falou do efeito desmoralizante que elas causaram. Depois fez uma pergunta bem objetiva: "Estou meio confuso com o que o senhor pretendia. Acho que não estava apenas querendo me embaraçar. Tinha algum outro objetivo em mente?" O vice-presidente ficou surpreso. Não imaginara que suas observações tivessem causado tanta devastação. O que na verdade achara que o projeto era bom, mas que deveria ser mais elaborado. Não pretendera absolutamente descartá-lo. Simplesmente não percebera, disse, como se expressara mal, nem que havia ferido os sentimentos de alguém. E, ainda que tarde, desculpou-se. O que de fato ocorreu foi um problema de ausência de feedback, ou seja, de as pessoas não terem recebido a informação necessária para que seus esforços fossem mantidos nos trilhos. Em sua acepção original, formulada pela teoria de sistemas, o feedback consiste no intercâmbio de informações sobre o funcionamento de parte de um sistema, já que uma parte interage com as demais, de tal modo que, quando uma delas entra em desarmonia com o todo, deva ser reajustada. Numa empresa, todos fazem parte de um sistema e, neste caso, o feedback é a possibilidade de evitar a entropia. A troca de informação permite que as pessoas saibam que seus respectivos trabalhos estão sendo bem executados, que precisam aprimorá-lo, melhorar ou reformular totalmente. Sem feedback, as pessoas ficam no escuro, não têm ideia da avaliação que o chefe faz de seu trabalho com os colegas, ou o que é esperado delas, e qualquer problema que eventualmente exista só tende a se agravar com o passar do tempo. Num certo sentido, a crítica é uma das mais importantes tarefas de um administrador. Contudo, é também temida e postergada. E, tal como o sarcástico vice-presidente, muitos administradores dominam mal a difícil arte de fornecer o feedback. Essa deficiência tem um alto custo, assim como a saúde emocional de um casal depende da forma como eles externam suas queixas, também a eficiência.
Satisfação e produtividade das pessoas no trabalho dependem de como lhes são transmitidos os problemas incômodos. Na verdade, a maneira como são feitas e como são recebidas as críticas diz muito sobre até onde as pessoas estão satisfeitas com seu trabalho, com os que trabalham com elas e com a chefia. A pior maneira de motivar alguém. As vicissitudes emocionais que atuam no casamento também atuam no ambiente de trabalho, assumindo formas semelhantes. As críticas são expressas mais como ataques pessoais do que como reclamações específicas a partir das quais alguma medida possa ser tomada. Há agressões emocionais com forte carga de repugnância, sarcasmo e descaso. Esse tipo de atitude provoca uma reação defensiva, fuga à responsabilidade e, finalmente, o retraimento total ou a acirrada resistência passiva que vem do sentimento de ter sido injustamente tratado. Na verdade, uma das formas mais comuns de crítica destrutiva no local de trabalho, diz um consultor empresarial, é uma declaração generalizada do tipo "você está fodendo tudo", feita num tom duro, sarcástico, inamistoso, que não abre espaço para um argumento ou sugestão de como fazer melhor. Deixa a pessoa que a recebe impotente com rancor. Da perspectiva da inteligência emocional, essa crítica demonstra ignorância acerca dos sentimentos que serão provocados naqueles que a recebem e do efeito devastador que esses sentimentos terão em sua motivação, energia e confiança na execução do trabalho. Essa dinâmica destrutiva foi identificada em pesquisa feita com administradores a quem foi solicitado que se lembrassem das vezes em que perderam as estribeiras com empregados e quando, no calor daqueles momentos, fizeram ataques pessoais. Os ataques raivosos causaram efeitos muito semelhantes aos que ocorrem na relação conjugal. Os empregados agredidos ficaram na defensiva, dando desculpas, ou fugiram à responsabilidade, ou fecharam-se em copas, quer dizer, tentaram evitar qualquer contato com o administrador que engrossou com eles. Se fossem submetidos à análise do mesmo microscópio emocional que John Gottman usou em casais, sem dúvida ficaria demonstrado que esses empregados ressentidos estavam se sentindo como vítimas inocentes ou estavam indignados com justa razão, o que também é comum em maridos e mulheres que se sentem injustamente agredidos. Caso houvesse uma mensuração de suas fisiologias, provavelmente também seria vista a inundação que reforça tais pensamentos. E, no entanto, os administradores apenas se sentiram mais irritados e ameaçados por esse tipo de reação, o que determinou o início do ciclo que, no mundo das empresas, termina com o empregado demitindo-se ou sendo demitido, o equivalente empresarial do divórcio. Na verdade, uma pesquisa junto a 108 administradores e funcionários de escritório revelou que a crítica inepta antecedia a desconfiança, confronto de personalidades, disputas pelo poder e por salário como motivo de conflito no trabalho. Uma experiência feita no Instituto Politécnico Rensselaer mostra com exatidão como é prejudicial para as relações de trabalho uma crítica contundente. Numa simulação, voluntários receberam a tarefa de criar um anúncio para um novo shampoo. Outro voluntário, um auxiliar cúmplice dos pesquisadores, simulado estar julgando os anúncios propostos. Na verdade, os voluntários recebiam uma de duas críticas pré-combinadas. Uma era ponderada e específica, mas a outra era sob a forma de ameaças e se referia a deficiências inatas da pessoa, com observações do tipo "você nem sequer tentou, parece que não faz nada direito e talvez você não tenha talento. Eu tentaria arranjar outra pessoa para fazer isso." Conforme era previsível, os que foram atacados ficaram tensos, com raiva e hostis, dizendo que se recusariam a trabalhar ou cooperar em futuros projetos com a pessoa que fizera a crítica. Muitos observaram que procurariam evitar qualquer contato. Em outras palavras, iam fechar-se em copas. A crítica dura os deixou de moral tão baixo que não mais tentaram se esforçar no trabalho e, o que talvez tenha sido pior, disseram que não mais se sentiam capazes de trabalhar bem. O ataque pessoal arrasaram seu moral. Muitos administradores são muito críticos, mas econômicos nos elogios, deixando os empregados com a sensação de que só têm conhecimento da avaliação de seus trabalhos quando cometem um erro. Essa tendência crítica é agravada quando os administradores demoram muito a dar qualquer feedback.
A maioria dos problemas no desempenho de um empregado não surge de repente, desenvolve-se com o tempo. Observa J.R. Larson, psicólogo da Universidade de Illinois. Quando o chefe não diz imediatamente o que sente, isso leva a um lento acúmulo de frustração. E aí, um dia, explode. Se a crítica tivesse sido feita antes, o empregado poderia ter corrigido o problema. Muitas vezes, as pessoas criticam apenas quando a coisa transborda, quando ficam iradas demais para conterem-se. E é aí que fazem a crítica da pior forma, num tom de sarcasmo mordaz, com um monte de reclamações que guardaram para si, ou fazem ameaças. Esses ataques são como um tiro que sai pela culatra. São recebidos como afronta, e quem os recebe fica, por sua vez, com raiva. É a pior maneira de motivar alguém. Criticar com habilidade. Pense na alternativa. Uma crítica hábil pode ser uma das mais proveitosas mensagens que um administrador envia. Por exemplo, o que aquele vice-presidente desdenhoso poderia ter dito, mas não disse, ao engenheiro de programas de computador era: o principal problema nesta etapa é que seu plano vai demorar muito e com isso elevar os custos. Eu gostaria que você pensasse mais sobre sua proposta, para ver se descobre uma maneira de reduzir o tempo de execução do serviço. Essa mensagem causa uma reação oposta da crítica destrutiva. Em vez de criar impotência, raiva e revolta, oferece a possibilidade de um melhor desempenho e sugere o início de um plano para isso. A crítica feita de forma hábil concentra-se no que a pessoa fez e no que pode fazer, em vez de identificar um traço do caráter da pessoa num trabalho mal feito. Como observa Larson, um ataque ao caráter. Chamar alguém de idiota ou incompetente é erro de alvo. A gente põe logo o sujeito na defensiva, de modo que ele não fica mais receptivo ao que temos a lhe dizer para melhorar as coisas. Este conselho, claro, é igual àquele dado aos casais que discutem suas queixas. E, em termos de motivação, quando as pessoas acreditam que seus fracassos se devem a algum déficit imutável em si mesmas, se desiludem e desistem. A crença básica que leva ao otimismo, lembrem, é de que os reveses o fracasso se devem a circunstâncias nas quais podemos interferir com a finalidade de mudar para melhor. A Harley Vinson, psicanalista que se tornou consultor de empresas, dá os seguintes conselhos sobre a arte da crítica, intricadamente interligada à arte do elogio. Seja específico. Pegue um incidente importante, um fato que ilustre um problema crítico que precise ser resolvido, ou um padrão de deficiência, como a incapacidade de realizar bem determinadas etapas de um serviço. É desmoralizante simplesmente ouvir que estamos fazendo alguma coisa errada, sem saber que coisas são essas para que possamos corrigi-las. Concentre-se nos detalhes, dizendo o que a pessoa fez bem, o que fez mal, dando-lhe a oportunidade de mudar. Não faça rodeios, nem seja indireto nem evasivo. Isso confundirá a verdadeira mensagem. Este conselho, evidentemente, é semelhante ao dado aos casais sobre a declaração X de uma queixa. Diga exatamente qual é o problema, o que está errado ou como faz sentir, e o que pode mudar. A especificidade, diz Levinson, é tão importante no elogio quanto na crítica. Não vou dizer que o elogio vago não tenha nenhum efeito, mas não tem muito, e não se pode aprender com ele. Ofereça uma solução. A crítica, como todo feia de bacútil, deve ser acompanhada de uma sugestão para resolver o problema. De outro modo, deixa quem a recebe frustrado, desmoralizado ou desmotivado. A crítica pode abrir portas para outras alternativas de que a pessoa não se dera conta ou simplesmente sensibilizar para deficiências que exigem atenção, mas deve incluir sugestões sobre como cuidar desses problemas. Faça a crítica pessoalmente. As críticas, como os elogios, são mais efetivas cara a cara e em particular, as pessoas que não se sentem à vontade para fazer críticas, ou um elogio, provavelmente devem querer fazê-lo à distância, através de um memorando, por exemplo. Mas esta é uma forma de comunicação muito impessoal e rouba da pessoa que a recebe a oportunidade de responder ou de prestar esclarecimentos. Seja sensível.
Este é um apelo pela empatia, para estar sintonizado com o impacto que você provoca com o que diz e como diz sobre a pessoa a quem você se dirige. Levinson observa que os administradores que têm pouca empatia são mais inclinados a dar feedback de uma maneira que machuca, com arrepiante sarcasmo. Feita desta forma, a crítica é destrutiva. Em vez de abrir caminho para uma correção, cria um revide emocional de ressentimento, raiva, defensividade e distanciamento. Levinson também dá alguns conselhos emocionais para os que recebem a crítica. Um deles é vê-la como uma informação valiosa para aprimorar o seu próprio trabalho, e não como um ataque pessoal. Outro é manter vigilância sobre o impulso para cair na defensiva, em vez de assumir a responsabilidade. E, caso seja muito perturbador, peça para continuar a conversa mais tarde, após o período necessário para a absorção da mensagem difícil e para esfriar um pouco. Finalmente, ele aconselha as pessoas a verem a crítica como uma oportunidade de trabalhar junto com quem critica, para resolver o problema, e não como uma situação de confrontamento. Todos esses sábios conselhos, é claro, fazem eco com as sugestões oferecidas a casais que tentam lidar com suas queixas sem causar danos permanentes ao seu relacionamento, assim no casamento como no trabalho. Convivendo com a diversidade. Sylvia Skeeter, ex-capitã do exército, aos 30 anos era gerente de turno num restaurante da cadeia Denny's, em Columbia, no Carolina do Sul. Numa tarde sem movimento, um grupo de negros, um pastor protestante, um pastor assistente e duas cantoras de gospel visitantes, entrou para comer, e lá ficou esperando durante muito tempo, sem que as garçonetes viessem atendê-los. Sylvia lembra que as garçonetes olhavam duro para eles, as mãos nas cadeiras, e continuavam a conversar, como se aquelas pessoas negras que estavam a 5 palmos de distância não existissem. Indignada, Sylvia enfrentou-as e queixou-se ao gerente geral, que deu de ombros, dizendo: "Foi assim que elas foram educadas, e eu não posso fazer nada." Sylvia demitiu-se na hora. Ela é negra. Se isso fosse um incidente isolado, esse momento de gritante injustiça poderia ter passado despercebido. Mas Sylvia Skeeter foi uma das centenas de pessoas que se apresentaram para depor sobre o generalizado padrão de preconceito anti-negros que havia em toda a cadeia Denny's de restaurantes. Um padrão que resultou no pagamento de 54 milhões de dólares, em processo movido por sindicato de classe, em favor de milhares de clientes negros que haviam sofrido tais ofensas. Entre os queixosos havia um destacamento de 7 agentes afro-americanos do serviço secreto, que esperou durante 1 hora por seus bifes, enquanto os colegas brancos à mesa ao lado eram servidos prontamente. Iam todos fazer a segurança de uma visita do presidente Clinton à Academia Naval de Annapolis. Havia também uma moça negra paralítica das pernas, em Tampa, na Flórida, que ficou 2 horas sentada na cadeira de rodas esperando pela comida, tarde da noite, depois de um baile de formatura. A ação movida pelo sindicato afirmava que o padrão de discriminação se devia generalizar da suposição em toda a cadeia Denny's, sobretudo no nível de gerente distrital e de filial, de que não valia a pena investir em fregueses negros. Hoje, em parte devido ao que resultou do processo da publicidade que o cercou, a cadeia Denny's está recompensando a comunidade negra. E todos os empregados, sobretudo os gerentes, têm de assistir a sessões sobre as vantagens de se ter uma clientela multirracial. Esses seminários tornaram-se parte dos treinamentos internos de empresas por todos os Estados Unidos, com crescente entendimento, de parte dos administradores, de que mesmo que os funcionários sejam preconceituosos, no local de trabalho devem aprender a agir como se não tivessem nenhum. Os motivos, além e acima da decência humana, são pragmáticos. Um deles é a mudança da força de trabalho, à medida que os brancos, que antes eram o grupo dominante, hoje são minoria. Pesquisa realizada junto a centenas de empresas norte-americanas constatou que mais de 3/4 dos novos empregados não eram brancos. Uma mudança etnográfica que também se reflete em larga medida na mutante formação dos clientes. Outro motivo é a maior necessidade que as empresas internacionais têm de ter funcionários que não apenas afastem qualquer tendenciosidade na apreciação de pessoas de várias culturas e mercados,
mas também transformem essa apreciação em vantagem competitiva. Uma terceira motivação é o fruto potencial da diversidade, em termos de maior criatividade coletiva e de energia empresarial. Tudo isso quer dizer que a cultura de uma organização tem de mudar para promover a tolerância, mesmo que os preconceitos individuais permaneçam. Mas como pode uma empresa fazer isso? A triste verdade é que a panóplia de cursos de treinamento de um dia, um vídeo ou um fim de semana não parece acabar com o fanatismo dos empregados que fazem tais cursos com profundo preconceito contra um ou outro grupo, sejam brancos contra pretos, pretos contra asiáticos, ou asiáticos contra hispânicos. Na verdade, o resultado obtido nos diversos cursos de diversidade ineficientes, que suscitam falsas expectativas prometendo demais, ou simplesmente geram uma atmosfera de confronto, em vez de entendimento, talvez seja o de aumentar as tensões que dividem grupos no ambiente de trabalho, enfatizando ainda mais essas diferenças. Para compreender o que se pode fazer, é útil primeiro entender a natureza do próprio preconceito. As raízes do preconceito. Hoje, o Dr. Vamik Volkan é psiquiatra na Universidade da Virgínia, mas ele lembra que foi ser criado numa família turca na ilha de Chipre, então seriamente contestada por turcos e gregos. Em criança, Volkan ouvia dizer que o cordão na cintura do próprio grego tinha um nó para cada criança turca que ele estrangulara, e lembra-se do tom de consternação com que lhe diziam que os vizinhos gregos comiam porco, cuja carne, para a cultura turca, era considerada imunda demais. Agora, na qualidade de estudioso do conflito étnico, ele cita essas lembranças de infância para mostrar como os ódios entre grupos são mantidos acesos anos afora, à medida que cada geração é inundada por preconceitos hostis como esses. O preço psicológico da lealdade ao próprio grupo pode ser a antipatia do outro grupo, sobretudo quando há uma longa história de inimizade entre eles. Os preconceitos são um tipo de aprendizado emocional que ocorre na tenridade, o que torna difícil erradicar esse tipo de reação, mesmo em pessoas que, adultas, acham errado tê-la. Os sentimentos preconceituosos se formam na infância, ao passo que as crenças usadas para justificá-los vêm depois, explicou Thomas Pettigrew, psicólogo social da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, que estuda o assunto há décadas. Mais tarde, você pode não querer mais ser preconceituoso, mas é muito mais fácil mudar crenças intelectuais que os sentimentos arraigados. Muitos sulistas me confessaram, por exemplo, que, embora racionalmente não mais tenham preconceitos, sentem nojo quando apertam a mão de um negro. Esses sentimentos são resíduos do que aprenderam em casa quando eram crianças. O poder dos estereótipos que sustentam os preconceitos vem em parte de uma dinâmica mais neutra da mente que torna todos os tipos de estereótipos mais autoconfirmantes. As pessoas lembram com mais facilidade exemplos que reforçam os estereótipos e tendem a descartar os que os desmentem. Ao encontrar numa festa um inglês emocionalmente aberto e simpático, que desmente o estereótipo fleumático e reservado, por exemplo, as pessoas acham que ele é fora do padrão ou que andou bebendo. A tenacidade dos preconceitos sutis pode explicar por que, enquanto nos últimos 40 anos, mais ou menos, o comportamento racial dos americanos brancos em relação aos negros tenha sido mais tolerante, persistem formas mais sutis de preconceito. As pessoas negam atitudes racistas mesmo quando agem com preconceitos encobertos. Quando questionadas, tais pessoas dizem que não são intolerantes, mas em situações ambíguas ainda agem de forma preconceituosa, embora apresentem outra justificativa. Essa tendenciosidade pode fazer com que, por exemplo, um administrador branco, que julga não ter preconceitos, rejeite um candidato negro a um emprego, ostensivamente não por sua raça, mas porque sua formação e experiência não são muito adequadas para o trabalho, enquanto emprega um candidato branco com a mesma qualificação. Ou pode ocorrer sob a forma de dar um vendedor branco treinamento e dicas úteis para fazer um contato telefônico, mas não lembrar de agir da mesma forma com um vendedor negro ou hispânico. Não tolerar a intolerância. Se os preconceitos há muito tempo introjetados não podem ser tão facilmente extirpados,
Resta-nos saber o que fazer a respeito. Na Denise, por exemplo, as garçonetes ou gerentes de filiais que discriminavam pessoas negras raramente eram contestados, se é que eram. Pelo contrário, alguns administradores até estimulavam o preconceito, ao menos de forma tácita, na medida em que exigiam que os clientes negros pagassem antes de serem servidos, quando negavam a esse tipo de cliente a oferta de refeições grátis, anunciadas publicamente, a título de comemoração do aniversário da empresa, ou quando informavam que a casa já estava fechada, quando eram negros os fregueses que queriam entrar. Como disse Jory P. Hillman, o advogado que processou a Denise em nome dos agentes negros do serviço secreto, a administração da Denise fechava os olhos para o que os empregados faziam. Isso devia passar alguma mensagem que liberava qualquer inibição de os gerentes locais agirem de acordo com seus princípios racistas. Mas tudo o que sabemos sobre as raízes do preconceito e como combatê-lo eficazmente sugere que é esse tipo de atitude, fazer vistas grossas a atos tendenciosos, que permite que a discriminação viceje. Nada fazer, nesse contexto, é um ato importante em si, deixando o vírus do preconceito espalhar-se livremente. Mais objetivo que os cursos de diversidade, ou talvez essencial para que eles tenham melhor efeito, é que as normas do grupo sejam decisivamente mudadas, tomando-se uma posição ativa contra qualquer ato de discriminação, dos mais altos aos mais baixos escalões da administração. Os preconceitos não vão embora, mas os atos de preconceito podem ser sufocados, caso se mude o clima. Como disse um executivo da IBM, não toleramos ofensas ou insultos de qualquer tipo. O respeito ao indivíduo é fundamental na cultura da IBM. Se a pesquisa sobre o preconceito tem algo a dar como contribuição para tornar a cultura empresarial mais tolerante, é encorajar as pessoas a denunciar, ainda que mínimos, os atos de discriminação ou perseguição, piadas ofensivas, digamos, ou a fixação de calendários de mulheres nuas que humilham as colegas de trabalho. O simples ato de chamar o preconceito de preconceito ou protestar contra ele, no momento em que se manifesta, já estabelece uma atmosfera social que o desestimula. Não dizer nada só serve para conestá-lo. Nesse esforço, os que estão em posição de chefia desempenham um papel central. O fato de não condenarem atos de preconceito corresponde a uma mensagem tácita de que tais atos estão liberados. Tomar medidas como uma reprimenda envia a poderosa mensagem de que o preconceito não é uma bobagem, mas tem consequências reais e negativas. Também aqui as aptidões da inteligência emocional são vantajosas, sobretudo no que diz respeito à habilidade social de saber não apenas quando, mas como protestar produtivamente contra o preconceito. Esse feedback deve se revestir de toda a sutileza de uma crítica construtiva, para que possa ser ouvido sem defensividade. Se administradores e colegas de trabalho fazem isso naturalmente, ou aprendem a fazê-lo, é mais provável que os incidentes de preconceito não mais ocorram. Os mais eficazes cursos de treinamento de diversidade estabeleceram uma nova regra básica explícita, nas organizações, que proíbe o preconceito sob qualquer forma e com isso estimula as pessoas que têm sido testemunhas e, ou circunstantes silenciosas a manifestarem seu desconforto e objeção. Outro ativo ingrediente nos cursos de diversidade é o de se colocar no lugar do outro. Uma posição que estimula a empatia e a tolerância. Na medida em que as pessoas passam a entender o sofrimento daqueles que se sentem discriminados, é mais provável que o denunciem. Em suma, é mais prático tentar suprimir a expressão do preconceito do que o preconceito em si. Os estereótipos mudam muito devagar. Quando mudam, simplesmente juntar pessoas de diferentes grupos pouco ou nada faz para reduzir a intolerância, como mostram casos de dessegregação escolar em que a hostilidade intergrupos aumentou, em vez de diminuir, para a pletora de programas de cursos de treinamento de diversidade que inundam o mundo empresarial. Isso quer dizer que uma meta realista é mudar o comportamento de um grupo. Esses programas muito podem fazer para elevar na consciência coletiva a ideia de que o fanatismo e o preconceito não são aceitáveis e não serão tolerados. Mas é irrealista esperar que um programa desses erradique preconceitos profundamente enraizados. Contudo, como os preconceitos são um tipo de aprendizado emocional, é possível o reaprendizado.
Embora leve tempo e não se deve esperar que surta efeito em uma única jornada de treinamento para a diversidade. O que pode contar, porém, é a camaradagem constante e os esforços diários para uma meta comum de pessoas de diferentes origens. A lição neste caso vem da dessegregação nas escolas, quando os grupos não se fundem socialmente, formando, ao contrário, bandos hostis. Os estereótipos negativos se intensificam. Mas, quando os alunos trabalham juntos em condições de igualdade para alcançar uma meta comum, como nas equipes esportivas ou em conjuntos musicais, seus estereótipos se desfazem, como pode acontecer naturalmente no ambiente de trabalho, quando as pessoas trabalham anos juntas como iguais. Deixar de combater o preconceito no local de trabalho é perder uma oportunidade maior. Aproveitar as possibilidades criativas empresariais proporcionadas por uma força de trabalho diversificada. Como veremos, é provável que um grupo de trabalho composto por variadas forças e perspectivas, se puder operar em harmonia, produza soluções melhores, mais criativas e mais eficazes do que o trabalho individual isolado. Sabedoria organizacional e de grupo. No início do século XXI, um terço da força de trabalho americana foi formada por trabalhadores do conhecimento, pessoas cuja produtividade adiciona valor em informação, seja como consultores de mercado, escritores ou programadores de computador. Peter Drucker, eminente especialista empresarial que cunhou a expressão trabalhadores do conhecimento, observa que esse tipo de mão de obra é altamente especializada e que sua produtividade depende de seus esforços poderem ser coordenados como parte de uma equipe organizacional. Escritores não são editores, programadores de computador não são distribuidores de programas. Embora as pessoas tenham sempre trabalhado em associação, diz Drucker, com o trabalho de conhecimento são as equipes, e não o esforço de um indivíduo, que se constituem na unidade de trabalho. Isso explica por que a inteligência emocional, as aptidões que ajudam as pessoas a entrarem em harmonia, deveria ser valorizada como um produto do ambiente de trabalho nos anos futuros. Talvez a mais tradicional forma de trabalho em equipe numa organização seja a reunião, essa parte inevitável do destino do executivo, numa sala de reunião, numa conferência por telefone, no gabinete de alguém. As reuniões, pessoas numa mesma sala, são apenas o mais óbvio, e de certa forma antiquado, exemplo de compartilhamento do trabalho. As redes eletrônicas, e-mails, teleconferências, equipes de trabalho, redes informais e coisas do gênero estão surgindo como novas entidades funcionais nas organizações, enquanto a hierarquia explícita, distribuída num mapa organizacional, é o esqueleto de uma organização. Esses pontos de contato humanos são o seu sistema nervoso central. Sempre que as pessoas se reúnem para chegarem a um consenso, seja numa reunião de planejamento executivo ou como uma equipe trabalhando para chegar a um produto partilhado, tem num sentido muito concreto um kit de grupo, que é a soma total dos talentos e aptidões de todos os envolvidos. A forma como realizarão a sua tarefa, bem como o êxito que obterão, serão determinados pelo nível desse kit. O tipo de elemento mais importante na inteligência de grupo, revela-se, não é o que mede no sentido acadêmico, mas sim a inteligência emocional. A chave para um alto kit de grupo é a harmonia existente entre os membros que o compõem. É essa capacidade de harmonizar que, mantida a igualdade de condições em tudo mais, tornará um grupo especialmente talentoso, produtivo e bem-sucedido, e fará outro, com membros cujo talento e habilidade são iguais em outros aspectos, se sair mal. A ideia de que há uma inteligência de grupo vem de Robert Sternberg, psicólogo de Yale, e de Wendy Williams, universitário, que tentaram entender por que alguns grupos trabalham de forma mais eficaz do que outros. Afinal, quando as pessoas se reúnem para trabalhar em equipe, cada uma porta consigo certos talentos, digamos, de fluência verbal, criatividade, empatia ou conhecimento técnico. Embora um grupo não possa ser mais inteligente que a soma total dessas forças específicas,
pode ser muito mais burro caso seus mecanismos internos não permitam que as pessoas exibam seus talentos. Essa máxima ficou evidenciada quando Sternberg e Williams recrutaram pessoal para participar de grupos que receberam o desafio criativo de produzir uma campanha publicitária eficiente para um fictício adoçante que prometia ser um substituto do açúcar. Uma das coisas que surpreenderam foi que as pessoas muito ávidas para participar eram um peso para o grupo, reduzindo o desempenho geral. Os ansiosos pés de boi eram controladores ou dominadores demais. Essas pessoas parecem não ter um elemento básico de inteligência social, ou seja, a capacidade de reconhecer o que é bom e o que não é, notou Maladaka. Outra coisa negativa era o peso morto, o pessoal que não participava do trabalho. Um dos importantes fatores para a maximização da excelência de um grupo era o quanto os participantes eram capazes de criar um clima de harmonia interna, de forma que o talento de cada um fosse aproveitado. O desempenho geral de grupos harmoniosos era facilitado pela existência de um membro particularmente talentoso. Nos grupos onde havia mais atrito era reduzida a capacidade de capitalizar o fato de terem membros de alta qualificação. Em grupos onde há altos níveis de estática social e emocional, seja por medo ou raiva, rivalidades ou ressentimentos, as pessoas não conseguem dar o melhor de si. Mas a harmonia permite a um grupo aproveitar ao máximo as capacidades mais criativas e talentosas de seus membros. Embora a moral dessa história fique bastante clara para, digamos, as equipes de trabalho, tem uma implicação mais geral para quem trabalha em uma organização. Muitas coisas que as pessoas fazem no trabalho dependem de sua capacidade de recorrer a uma dispersa rede de colegas. Diferentes tarefas podem implicar o recurso a diferentes membros da rede de trabalho. Na verdade, isso cria a oportunidade de formação de grupos temporários para uma tarefa específica, cada grupo com membros apropriados para oferecer uma ótima coleção de talentos, conhecimento e colocação. A possibilidade de as pessoas formarem uma rede, na verdade, transformá-la numa equipe temporária, apenas para aquele fim, é um fator crucial para o sucesso no trabalho. Vejam, por exemplo, um estudo sobre profissionais excepcionais dos laboratórios Bayer, mundialmente famosa empresa de pesquisa científica de alto nível. Ela emprega engenheiros e cientistas com elevadíssimo QI acadêmico. Mas dentro desse banco de talentos, alguns são considerados brilhantes, enquanto outros têm apenas produção mediana. O que faz a diferença entre as estrelas e os outros não é o que acadêmico deles, mas o que emocional. São mais capazes de motivarem-se e de transformar suas redes informais em equipes específicas. As estrelas foram objeto de estudo numa divisão dos laboratórios, uma unidade que cria e projeta as chaves eletrônicas que controlam os sistemas telefônicos. Um exemplo de engenharia eletrônica altamente sofisticada e exigente. Como a tarefa transcende a capacidade individual de qualquer pessoa, é feita em equipes que podem ser formadas por apenas 5 ou até 150 engenheiros. Nenhum deles sabe o suficiente para fazer o trabalho sozinho, para se obterem resultados. É necessário canalizar os conhecimentos de outras pessoas, a fim de descobrir qual era a diferença entre os que produziam muito e aqueles cuja produção era mediana. Robert Kelley e Janet Kaplan pediram aos administradores e aos próprios engenheiros que indicassem os 10 a 15% deles que se destacavam como estrelas. Quando compararam as estrelas com todos os demais, a descoberta mais sensacional, a princípio, foram as poucas diferenças entre os dois grupos, com base numa ampla gama de medições sociais e cognitivas, desde os testes padrão de QI até os inventários de personalidade. Há pouca diferença significativa em qualidades inatas, escreveram Kelley e Kaplan na Harvard Business Review. Com o passar do tempo, o talento acadêmico não era um bom previsor de produtividade no trabalho, tampouco o QI. Mas, após detalhadas entrevistas, as diferenças surgiram nas estratégias internas e interpessoais que as estrelas utilizavam para conseguir fazer o trabalho. Revelou-se que uma das mais importantes era a relação que mantinham com uma rede de pessoas-chave. As coisas fluem mais suavemente para os que se destacam porque eles investem tempo no cultivo de bons relacionamentos com pessoas cujos serviços podem ser necessários numa emergência, como parte de uma instantânea equipe improvisada para resolver um problema ou lidar com uma crise.
Um profissional médio nos laboratórios Bell falou de uma ocasião em que seu trabalho fora frustrado por um problema técnico. Observaram Kelly Kaplan, com muita dificuldade, ligou para vários gurus técnicos e ficou à espera, perdendo valioso tempo com ligações que não eram retornadas e correspondência eletrônica que ficava sem resposta. Os profissionais estrela, porém, raramente enfrentam tais situações, porque se dão ao trabalho de montar redes confiáveis antes que venham a precisar delas. Quando ligam para alguém, quase sempre obtêm uma resposta mais rápida. As redes informais são especialmente críticas para lidar com problemas imprevistos. A organização formal é estabelecida para tratar de problemas facilmente previsíveis. Observe um estudo dessas redes. Mas quando surgem imprevistos, a organização informal mostra o seu valor. Sua complexa teia de ligações sociais forma-se toda vez que colegas se comunicam, e solidifica-se com o tempo em redes surpreendentemente estáveis. Altamente adaptáveis, as redes informais movem-se diagonal e elipticamente, saltando a hierarquia funcional para chegar a um resultado. A análise de redes informais mostra que, apesar de trabalharem juntas diariamente, não necessariamente as pessoas trocarão confidências íntimas, como o desejo de mudar de emprego, ou o ressentimento com o comportamento do chefe ou dos colegas, nem recorrerão umas às outras em momentos de crise. Na verdade, uma visão mais sofisticada das redes informais mostra que há pelo menos 3 variedades delas: redes de comunicações, quem fala com quem, redes de especialistas, baseadas nas pessoas a quem se recorre para consultas, e redes de confiança. Ser um nódulo principal na rede de especialistas significa que a pessoa será reconhecida como tendo uma excelência técnica, o que muitas vezes leva à promoção. Mas não há praticamente relação alguma entre ser um especialista e ser um repositório de segredos, dúvidas e vulnerabilidades. Um tiranete ou microgerente de escritório pode ser o máximo em termos de conhecimento, mas é tão pouco confiável que isso solapará a sua capacidade de administrar e, na verdade, o excluirá das redes de informação. As estrelas de uma organização são muitas vezes aqueles que têm fortes ligações em todas as redes de comunicação, conhecimento e confiança. Além de dominarem essas redes essenciais, outras formas de sabedoria organizacional que as estrelas dos laboratórios Bell haviam dominado incluíam a coordenação eficaz de seus esforços no trabalho em equipe, liderar na formação de consenso, ver as coisas da perspectiva de outrem, fossem eles clientes ou outros membros da equipe, e promover a cooperatividade, evitando conflitos. Embora tudo isso dependa de traquejo social, as estrelas também demonstravam outro tipo de habilidade: tomar a iniciativa, sentir motivação suficiente para assumir responsabilidades acima e além de suas funções específicas, e auto-administrar-se, no sentido de coordenar bem o seu tempo e seus compromissos de trabalho. Todas essas aptidões, claro, são aspectos da inteligência emocional. Há fortes sinais de que o que acontece nos laboratórios Bell prenuncia o futuro de toda a vida empresarial. Um amanhã onde as aptidões básicas da inteligência emocional serão cada vez mais importantes nos trabalhos em equipe, na cooperação, na ajuda às pessoas para que aprendam juntas como trabalhar com mais eficiência. À medida que os serviços baseados no conhecimento e no capital intelectual se tornam mais fundamentais para as empresas, melhorar a maneira como as pessoas trabalham em equipe será uma grande forma de influenciar o capital intelectual, o que faz uma crítica diferença competitiva, para prosperar, se não para sobreviver. As empresas deveriam desenvolver sua inteligência emocional coletiva.